Boa noite a todos. Eu vou apresentar o módulo Epistemologia do Conhecimento Jurídico. Então, para tanto, a gente vou dividir o curso, essa apresentação, em 6 pontos. O primeiro deles é a relação, a passagem, do conhecimento, do mito ao logos. O segundo ponto, a epistemologia, a conceituação da epistemologia. O quarto ponto, o racionalismo e o empirismo, as tensões existentes entre eles. O quarto ponto, as tensões entre positivismo e empirismo. O quinto ponto, ciência, a conceituação, as conceituações em torno da ciência. E o sexto ponto, as ciências sociais. Então, o ponto central desse módulo, de todo o módulo, é discutir o conhecimento. Afinal, o que é o conhecimento? Em particular aqui, por se tratar de um curso de Direito, o conhecimento jurídico. Quais são as bases, os fundamentos epistêmicos desse conhecimento? Então eu começaria com a discussão a relação entre o mito e o logos. Trata-se de uma relação que já nos demonstra duas formas de produzir o conhecimento. Uma forma mitológica, considerada mágica, metafísica, para além do humano, e uma outra forma de produzir, que é o conhecimento calculativo, racional, enfim. Então, para ilustrar, eu vou relatar dois mitos. Os mitos de origem. O mito de origem, o primeiro deles é o mito associado que funda a civilização grega, o homem grego. Um mito que envolve considerados os primeiros habitantes da Terra, da raça dos titãs, dentre os quais existia um chamado Prometeu. Então, antes de existir a Terra, existia essa raça, a raça dos titãs, que eram considerados, na verdade, deuses menores, porque o deus principal é Zeus. Seria o equivalente ao deus do cristianismo, ou Alá, enfim, qualquer um dos sistemas monoteístas. Mas lá era politeísta, então havia uma hierarquia, um deus maior e os deuses menores. Então o Prometeu, ele criou um homem de argila, e depois ele roubou o fogo dos deuses, o fogo sagrado dos deuses, e entregou esse sopro, esse sopro divino, a esse homem que ele criou. Com isso ele inventou o homem. A ideia dele era que esse homem criado iria ajudar a Gaia, que é a Terra. O que aconteceu? Zeus ficou furioso. Zeus ficou furioso com o fato de Prometeu ter feito ter desobedecido. Então resolveu castigar Prometeu. Qual foi o castigo? Ele foi condenado a viver até a eternidade, até o infinito,
com um abutre sugando seu fígado. E, para completar, ele enviou Pandora. Deus criou Pandora e enviou para Epitemeu, que era o irmão de Prometeu. Para que Epitemeu casasse com ela. E Prometeu sabia que Zeus era vingativo, ia se vingar, falou para o Epitemeu não casar com a Pandora. E Zeus fez mais, entregou uma caixa para Pandora. E dentro dessa caixa estavam presos todos os males que se possa imaginar. Todos os males para serem jogados sobre os mortais. Porque havia uns estratos, né? Era Zeus, esses deuses, todos do Olimpo, e abaixo, fora do Olimpo, os mortais. Então o que fez Zeus? Entregou Pandora, e Pandora tinha essa caixa contendo todos os males. Só que na caixa também não só tinha coisa ruim, né? Tinha a esperança, enfim, tinha o bem e o mal ali dentro. E dentre esses males, o que eu vou destacar aqui um deles era o trabalho. Então o trabalho ele foi considerado, já na mitologia grega, um castigo, uma punição eterna para os mortais em função da petulância de Prometeu. Porque o fogo dos deuses é o conhecimento, é a luz, entendeu? É a fuga da caverna, que Platão vai retomar depois. Então Zeus ele simplesmente ficou irado com isso e resolveu castigar, e dentre os quais o trabalho. A partir dali, os mortais estavam condenados ao trabalho, condenados ao movimento, né, que era considerado ruim, se movimentar. Então a movimentação do trabalho, né, veja, a vida valorizada para o grego antigo era a vida do ócio criativo, né, do repouso, da contemplação, da autocontemplação. Então o que acontece? Aí estava fundada a civilização que iria se constituir, sendo eternamente punida, ao ser punida pelo trabalho, né? Condenada ao trabalho para poder produzir a sua condição de subsistência e de sobrevivência. Bom, esse é o primeiro mito, né? Uma maneira de explicar e de ordenar e de dar sentido a uma determinada ordem social, a uma determinada ordem política e cultural, enfim. O segundo mito é da mitologia, é o mito fundador, o mito de origem do cristianismo, que está no livro do Gênesis. O que diz ele? Fala de Adão e Eva, né? Então, eles dois viviam no paraíso e, evidentemente, no paraíso eles não tinham que trabalhar. No paraíso que o cara tem que trabalhar não é paraíso, né? Ou é do purgatório para lá, ou é o purgatório ou é o inferno mesmo. Então, o que fez Eva? Só que o Adão era aquele sujeito sossegado, né? Aquele cara tipo eu, assim, né? Bem tranquilo, bem... E Eva era apavorada, né? Eva era ansiosa, curiosa, porque, tal como lá no mito da mitologia grega, o que condenou mesmo os mortais foi o fato de Pandora, curiosamente, não conseguiu conter a curiosidade dela e abriu a caixa.
E ao abrir a caixa, vocês conhecem o termo, a caixa de Pandora, né? Vem daí, ó, vem dali, da mitologia. Então ela resolveu abrir a caixa e com isso ela soltou sobre os mortais esse castigo terrível que é o trabalho eterno, né? Trabalhar para poder continuar vivendo. Então no cristianismo ocorre algo parecido, né? Deus havia dito para não tocar em nada, ou melhor, tocar em tudo, veja, menos numa determinada fruta. Não pode tomar qualquer uma, né? Depende da região. Digamos que seja aqui no sul do Brasil, a maçã mesmo. E ele falou, né? Olha, não toca naquela maçã. E Eva, evidentemente, não conseguiu conter a curiosidade dela. E não só experimentou a maçã, como induziu o pobre e inocente Adão a comer o fruto proibido também. Quando Deus ficou sabendo, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, onisciente, então sabe de tudo, está em todos os lugares, tem ouvidos, tem tudo, né? Então Deus castigou. Qual foi o castigo para Adão e Eva? Eles seriam expulsos do paraíso. E a expulsão do paraíso significa que eles iam ter que trabalhar para garantir a própria sobrevivência. Então foi a mesma condenação, a condenação ao trabalho. Isso significa ou explica a visão negativa que os mitos de origens trazem sobre o trabalho. E isso vai marcar sobre o trabalho só não, gente, é sobre o movimento. Porque o que é sagrado na mitologia grega é o repouso. Só se movimenta quem é inferior, né? Um escravo, por exemplo, ele está se movimentando, ele tem que trabalhar, porque ele pisou na bola, então ele vai ter que, entendeu? A ideia de escravidão no período de Aristóteles é bem isso, né? Não é um escravo moderno, né? Mas ele está se movimentando porque ele pisou na bola, então ele vai pagar por um tempo como escravo. Bom, veja, são duas explicações que não tem como comprovar isso. Não tem comprovação, né, para uma explicação mitológica. Se não tem comprovação, se não há comprovação, e que ela é ordenadora, mas mesmo assim ela ordena a sociedade, essa é a explicação do mito. Aí a gente pode atualizar, né, pensando o mito na contemporaneidade, o mito da mulher moderna, por exemplo, a mulher super polivalente, uma mulher multimídia, né? E é exatamente o que ocorre com a mulher da contemporaneidade. Então, esses dois mitos, eles explicam a forma de produzir conhecimento a partir do mito. Então, quais seriam os traços característicos de um mito? É uma narrativa que explica um determinado fenômeno, né? Seja ele natural, social, mas ele é uma narrativa que é ordenadora e que não é qualquer um que faz, que tem o prestígio para fazer. No período dos gregos eram os poetas e no período do cristianismo os profetas. Então não tem muita diferença, né? É um mito, veja, ele tem essas características, né? Ele é uma narrativa sobre um determinado fenômeno